E o governo Lula tem enfrentado pressão de pelo menos 20 categorias que já reduziram a carga horária ou decretaram greve em busca de melhores condições de trabalho e de salário. São áreas consideradas essenciais, como o meio ambiente, a saúde e a educação. Os cartazes na frente da Universidade Federal de São Paulo mostram uma realidade que se espalhou por todo o país. Mais de 60 universidades e 560 institutos federais sem aulas ou com atividades reduzidas. A greve na educação já dura quase 2 meses. Um dos sindicatos de professores chegou a assinar acordo com o governo, mas outros 2 não reconheceram o entendimento. Com isso, a Justiça Federal anulou a assinatura. Outra categoria, a dos técnicos administrativos, ainda negocia. O presidente Lula vai tratar do assunto pessoalmente com reitores em uma reunião nesta quinta-feira em Brasília. A greve dos servidores federais foi o tema da audiência pública na Comissão de Educação e Cultura do Senado. Participaram representantes dos sindicatos e do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos. Essa greve é um produto de um trabalho que nós nos sentimos responsáveis para mostrar à sociedade brasileira, para mostrar ao povo brasileiro que a educação tem que ser prioridade. Em 2024, nós tivemos inicialmente uma sinalização de apenas 1,5 bi para a questão de atendimento desses pleitos das várias categorias do serviço público. Um empenho e uma dedicação enorme, pessoal da ministra Esther, permitiu em algum momento alargar esse valor para cerca de 3 bi, mas é o que temos até hoje. O governo vem sendo pressionado por paralisações em áreas prioritárias. Só este ano, pelo menos 20 categorias já fizeram alguma redução de trabalho. Na saúde, há 15 dias, servidores dos hospitais federais cruzaram os braços. De acordo com o Sindicato dos Servidores Federais, as unidades estão funcionando com apenas 30% do quadro de funcionários. Hoje, os trabalhadores do IBAMA e de outros órgãos ambientais fizeram uma paralisação geral nas fiscalizações como protesto no Dia Mundial do Meio Ambiente. Em nota, o IBAMA disse que participa ativamente das negociações com as demais instâncias do governo federal e que está trabalhando para um desfecho positivo e a garantia da continuidade das suas atividades. Segundo o DIEESE, os governos anteriores registraram menos paralisações. No primeiro ano do governo Michel Temer, foram 22. No governo Jair Bolsonaro, o número caiu para 10. No governo Lula, subiu para 30. No governo anterior ao governo Lula, no governo de Bolsonaro, a gente não teve nenhum diálogo praticamente. Nós fomos colocados como inimigos, vamos dizer assim, do governo. Sim, e a gente entende que num governo com caráter democrático, num governo como o de Lula, a gente tem melhores condições de negociar. Então, a gente precisa, com certeza, ter outra patamar de negociação também, para além do que foi colocado até o momento. Em nota, o Ministério da Gestão e da Inovação afirmou que reapresentou a proposta de reajuste linear de 9% ao funcionalismo do Executivo Federal, além de aumentos de benefícios nesses 2 anos, e que a limitação orçamentária se deve ao atendimento a todas as necessidades da população, como aumento do salário mínimo, Bolsa Família e investimentos do PAC. Bom, Pondé, é realmente mais fácil, na sua visão, pressionar esse governo? Os sindicatos veem mais abertura na atual gestão? Eu acho que ela descreveu bem, né? Ela falou que o governo Bolsonaro não tinha diálogo. A gente lembra que no governo Bolsonaro muitos se referiam à comunidade universitária como quase como bandido, que não fazia nada, fumava maconha, não sei o quê. Agora, o governo Lula está bastante perdido, né? A impressão que a gente tem é que não é só que ele é democrático, há uma espécie de desgoverno. E especificamente em relação a isso, a gente sabe que eu, por exemplo, eu tive experiência, eu fiz uma universidade federal e fiz uma universidade estadual aqui em São Paulo. Eu peguei greves de semestres nas duas. Né? Então, não é a primeira vez que se tem greve em universidade pública no país, de vez em quando você para. E agora eu acho que o governo Lula, na verdade, está se revelando um governo muito fraco. Você pode olhar por um lado dizendo que é porque ele é democrático, você pode dialogar, mas, por outro lado, a educação nunca foi uma prioridade, continua não sendo no governo Lula. É só que o governo do PT mente mais sobre isso. Então, deixa a míngua. E, João, de que maneiras você acha que o presidente Lula pode responder a essa pressão de pelo menos 20 categorias que estão paralisadas?
Olha, tem uma questão básica que é o seguinte: o servidor público, ele recebe salário, ele tem condições de receber salário, de ser pago, relativamente à capacidade do Tesouro Nacional. O servidor público é uma categoria muito particular. Ela não tem uma sindicalização onde faz paralelo com o sindicato privado. Aliás, até devo dizer o seguinte: grande parte das carreiras públicas, mesmo estando com salários eventualmente achatados, ganham mais que a mesma carreira do que no privado. Se nós pegarmos as universidades privadas, certo? E você vê a relação de salário de professor básico e a universidade pública, nós vamos ter surpresa que a universidade pública provavelmente ganhando mais do que a base. Não é? Então, mas o fundamental é esse. Você tem que vincular esse salário à capacidade do Tesouro. Não é? De certa maneira, até no privado, quando se vincula à capacidade da empresa de pagar. Mas no Estado é muito mais complicado. Porque o que o próprio representante da ministra disse: olha, o maior esforço que eu posso fazer é esse. Tendo o maior esforço feito, acabou. Se eu faço greve, certo? Essa greve vai ter que ter uma relação jurídica, legal, no sentido de que ela tem que, em um determinado momento, acabar. Agora, há um outro problema. O atual governo tem como base política o servidor público em grande parte. Se ele tinha no passado, no lançamento do partido, a base industrial, os sindicatos da indústria, certo? Que ficaram muito mais frágeis pela mudança de emprego na indústria, quer dizer, tem muito menos empregos hoje, o PT, de certa maneira, ele foi migrando, certo? E conseguindo e mantendo uma base muito forte do servidor público, seja da administração direta e indireta. Então, ele tem que discutir com um público que é o seu cliente político principal, e isso dificulta a negociação.